responde a exercícios de forma habitual, né, com um mecanismo neurofisiológico chamado habituação, que é caracterizado por estímulos sucessivos, fazendo com que o sistema endocannabinoide e analgésico do sistema nervoso central comece a controlar a dor desse paciente. Muitos profissionais, principalmente da fisioterapia, ficam perdidos. Quando um paciente com dor crônica não responde de forma convencional a uma extensão de coluna ou uma flexão de coluna, muitos profissionais não sabem o que fazer, perdem a paciência, o tempo da consulta está terminando e eles acabam lançando mão de técnicas passivas, como técnicas osteopáticas, técnicas de quiropraxia, técnicas de acupuntura ou dry needling, técnicas de liberação miofascial ventosa, roughing, iso-stretching ou, por exemplo, esteco. Então, a pressa é sempre inimiga da perfeição. A perfeição é algo inalcançável. A gente está sempre se aprimorando, mas a gente nunca está perfeito, nem a gente nunca está pronto. Quando o paciente também não responde, depois da nossa conversa em consulta, com um fenômeno que chamamos de violação da expectativa, os profissionais da saúde, fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, psicólogos, eles também ficam perdidos. Sabe aquela coisa chamada backfire effect, o tiro que saiu pela culatra? Quando você quer passar uma informação para o paciente olha na sua cara e fala, eu discordo. Certa vez eu estava atendendo uma paciente, salvo engano, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não lembro. Era uma sessão clínica diante de vários alunos, onde a paciente ela era a chefe de um setor de exames de imagem. E ela tinha acesso fácil a esse processo. E eu tentei implementar uma estratégia de educação em dor. E essa paciente olhou para minha cara e falou assim, discordo. No momento que ela falou discordo, eu vi várias cabecinhas saindo das telas de imagem para poder dar risada. Tipo, toma cá, o backfire effect aí. E eu de coração quero te dizer que se você é aluno e presenciou esse atendimento ao vivo, você percebeu que eu não fiz aquilo de forma proposital. Eu não fiz aquilo de forma didática. Mas, Caio, afinal, o que é que você fez? Eu entrei com um processo de educação em dor para violar a expectativa dela antes de mudar o desfecho da resposta sintomática do paciente. Então, quando a gente fala que a ordem dos fatores não altera o produto, eu te dou uma ressalva. Altera e muito. A efetividade do nosso tratamento depende de uma única coisa que o paciente precisa ter: aderência às nossas recomendações. O comportamento é um cálculo matemático que a gente precisa entender que existe uma média ponderada desse cálculo matemático. E se eu tenho uma pessoa que, por exemplo, eu vou buscar aqui dentro do meu iPhone, tempo de uso. Eu vou buscar aqui, tem uma configuração no iPhone chamada tempo de uso. Você consegue ver aqui? Tá ao contrário porque eu estou na câmera frontal, mas o meu tempo de uso nesse celular tá com a média diária de 2 horas e 51. Detalhe, esse é o celular que eu apenas posto vídeos. Não é o celular que eu produzo conteúdo. Eu uso esse celular para postar vídeos. E eu tô com um tempo de tela médio de 2 horas e 51 minutos. E aí, fazendo o processo de terapia, já você vai fazer o link com o tema da live. Fazendo o processo de terapia, vou até fixar aqui nos comentários, tá? Tiverem perguntas, mandem nos comentários. Vou fixar aqui para vocês mandarem suas perguntas. Grande Sarinha, grande Lívia, 2 ídolas minhas. Ídolas, falei certo? Que eu idolatro vocês, falei certo. É porque às vezes eu quero falar ídolo e falo fã. E aí parece estranho, né? É esquisito. E fazendo terapia dentro do meu processo terapêutico, eu precisava focar em desenvolvimento profissional em várias searas. E aí uma das coisas que minha terapeuta me fez refletir, além do tempo de tela,
era que eu seguia muitas pessoas, eu seguia cerca de 600 pessoas nas redes sociais. Qual de fato dessas pessoas te acrescenta alguma coisa? Você acha que você já sugou tudo que essa pessoa tem para dar? Se você já sugou e se ela não te acrescenta mais, pare de seguir essa pessoa. Seja maduro o suficiente para entender que não é porque eu não te sigo que eu não gosto de você. Então eu parei para refletir e decidi parar de seguir uma série de pessoas. Acho que hoje eu sigo o quê? 100 pessoas? Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Acho que hoje eu sigo 107 pessoas. Ainda estou seguindo muito. Existem períodos que eu não sigo literalmente ninguém para poder focar nas atividades que eu tenho. E fora a quantidade de pessoas que eu seguia, essa parada aqui do tempo de uso que eu acabei de te mostrar, ela tem uma configuração para bloqueio. E eu saí de um perfil que usava tempo de tela 12 horas por dia. Veja, o dia tem 24 horas. Eu acordo, estudo, treino, me alimento, venho para o consultório, vou montar aula, volto para casa, estudo de novo. Às vezes no treino eu estou estudando um podcast, no áudio eu estou assistindo uma aula no celular enquanto eu estou treinando, pagando meus 10 mil passos. Totalizando aí cerca de 4 horas de estudo por dia. E 12 horas era tempo de tela do celular. Então eu falei, não, isso tem que acabar, eu vou usar apenas 6 horas. E o que é que ela me ensinou? Que o comportamento é uma média ponderada, é um cálculo matemático. E que não é comum que eu mantenha a consistência no tempo do meu uso se eu reduzir 50% deles. E agora eu vou te ensinar o tracking para performance fisioterapêutica. Eu preciso rastrear o meu tempo de tela e reduzir 10% a cada semana. Então, se eu tenho 10 horas de tempo de tela, eu preciso reduzir 1 hora e botar meu celular para despertar. Olha, você atingiu 9 horas de tempo de tela. E a 9 horas de tempo de tela, todos os seus aplicativos bloqueiam, te obrigando a sair do celular naquelas 24 horas. E ele só vai liberar o celular quando você tiver feito as 24 horas das outras atividades. Por que que isso é libertador? Porque isso te treina para imprevisibilidade. Caio, como assim? Os casos complexos de dores crônicas, eles são imprevisíveis. Isto é, existe uma caixinha de estratificação de subgrupos, que eu vou voltar lá para a introdução para que você entenda. Essa caixinha de estratificação de subgrupos obedeceram algumas regras metodológicas científicas, onde, por exemplo, eu vou te ensinar um conceito agora chamado True Mean Effect. Vamos supor que essas 11 pessoas que estão me assistindo aqui agora, todas elas têm dor cervical. E eu sou acupunturista. Essas 12 pessoas que estão na live estão com dor cervical. Eu vou aplicar uma técnica para inibir o calor do fígado. E essa técnica para inibir o calor do fígado, segundo a medicina tradicional chinesa, vai tonificar o baço. E essa tonificação do baço vai melhorar o controle de músculos e tendões. E aí eu vou usar um ponto de portão do vento lá do pescoço para inibir a invasão de vento. E esses meridianos em conjunto vão fazer um relaxamento da musculatura cervical. Tá claro até aí? Só que de todos vocês que receberam a mesma técnica, 25% melhoram e me chamam de herói. 25% tem uma melhora, mas tão substancial que se soubessem que era essa melhora adquirida, eles não teriam pago pelo meu tratamento. 25% vão piorar e nunca mais vão voltar. Você vai achar que eles não voltaram porque melhoraram, mas na verdade eles não voltaram porque não confiaram no seu processo terapêutico ou porque você não engatilhou esse gatilho mental de aderência ao tratamento, beleza? E 25% vão ter uma resposta sintomática que a gente chama de nenhum efeito, ou seja, indiferente ao seu tratamento. Isso é True Mean Effect. Quando a gente pega uma amostra populacional e extrapola essa amostra e submete todas essas amostras a um mesmo tipo de tratamento, vai acontecer o True Mean Effect. E aí o que é que as regras de derivação científica fizeram? Eles vieram nesses 25% que melhoraram e me chamaram de herói e reuniu o conjunto de características apresentadas na anamnese, na história, no exame físico, nos testes ortopédicos, nos testes funcionais, no teste de movimento, na avaliação de perda de movimento e reuniu um conjunto de características. Esse conjunto de características me deu uma coisa chamada CPR, do inglês Clinical Prediction Rule, regra de predição clínica.
A regra de predição de clínica, ela vai predizer sucesso terapêutico em determinada porcentagem. Então, por exemplo, existe um perfil de paciente que, se ele tiver 5 características do exame físico, a terapia manual é padrão ouro para a mudança do desfecho do sintoma do paciente. Eu não disse eficácia terapêutica, eu disse mudança do desfecho. Essa mudança do desfecho vai ser mediada por uma série de confundidores. Regressão para média, se o paciente está muito ruim, ele vai tender a diminuir essa ruindade da dor dele, do sofrimento e da incapacidade. Porque entre 0 e 10, se eu estou 9, a chance é de eu diminuir do que eu subir para 10. Regressão para média. Existe um outro confundidor chamado Hawthorne Effect. O Hawthorne Effect é o paciente bonzinho que, submetido à observação terapêutica, ele não quer te frustrar. E por não querer te frustrar, ele não vai te falar que está igual. Ele não vai te falar que piorou. Ele gostou de você, você é educado, você é cortês, você buscou ele na recepção. O seu processo de captação dele dentro da central de atendimento no WhatsApp foi um processo diferenciado. Então ele tem vários gatilhos de expectativa do paciente, que é um outro confundidor. E ainda tem um confundidor chamado seu viés de memorização. Você consegue lembrar dos casos de sucesso e dos casos de muito insucesso, mas você não consegue lembrar da sua média. Faz sentido? Uma vez que você não consegue lembrar da sua média, eu preciso recorrer a esse conjunto de características criados nas regras de predição clínica, nos critérios de derivação e metodologia científica, para predizer, olha, a Lidiane Leite é muito comunicativa, a Lidiane Leite ela é muito elegante. Quais são as chances da Lidiane Leite ter uma grande receptividade à doutora Emily Maria? As chances são gigantescas, não é mesmo? Lidiane Leite tem um conjunto de características que a tornam altamente receptivas à comunicação com outras pessoas. Mas vamos usar um outro exemplo? Eu tenho aqui, por exemplo, o Dr. Marcos Nishimura, que eu não conheço, tá? Então estou só hipotetizando a característica, mas vamos supor que o Dr. Marcos Nishimura ele tenha uma característica ranzinza, mais fechada. Ele é como o Caio, ele tem expressões faciais de afirmação, ele é bastante incisivo. Quais são as chances da doutora Lidiane Vieira ser muito bem recepcionada pelo Dr. Marcos Nishimura? São baixíssimas, porque o conjunto de características do Dr. Marcos é diferente do conjunto de características da doutora Lidiane. Então a doutora Ju tem uma alta probabilidade de ser responsiva, de ter responsividade à comunicação com a Lidiane e ter critérios de insucesso, critérios de falha no tratamento conservador reconhecidos precocemente na comunicação com o Dr. Marcos Nishimura. Faz sentido isso que eu estou falando? Então é isso que acontece dentro de uma estratégia de subgrupos que vai incorporar 13 metodologias diferentes. Das 13, 4 mais spreading, vamos dizer assim, 4 mais disseminadas no mundo, tá? O TBC, Treatment Based Classification, o CFT, Cognitive Functional Therapy, o MDT, Mechanical Diagnosis and Therapy, um questionário chamado Startback Screening Tool, que vai fazer com que você tenha avaliação de risco prognóstico dos seus pacientes. A doutora Emily parece que falou que faz sentido total. Obrigado, Emily. Obrigado você... Lidiane, perdão, fugiu à tona aqui, porque quando vocês comentam eu perco o fio da meada. Aí o Leonar, que massa, Marcos. Pô, que massa, obrigado mesmo. Leonar virou B-Expert, subiu para a mentoria super rápido e pela sua indicação. Ou seja, tá faltando você, né? Valeu pela informação aí, Leonar. Obrigado, Marcos. Seguinte. Então, eu tentei fazer essas analogias aqui para você, para te dizer que existe um cenário onde o paciente abre a porta e você sente o cheiro dele. E o cheiro dele parece com determinado conjunto de características. E aí você tem um conjunto de dados da anamnese, um conjunto de dados da avaliação de perda de movimento, dos testes de movimento, do exame físico neuromusculoesquelético, que vai confirmar a sua hipótese. Porque nós trabalhamos no modelo hipotético dedutivo. Beleza? À medida que você vai aperfeiçoando esse treinamento de identificação de padrões clínicos,
você começa a negligenciar a coisa mais importante de todas na avaliação, a história do paciente. Então, quando você sai do Be-Expert, que você sobe para a mentoria, o treinamento que você vai receber é um treinamento de identificação de padrão clínico já na história do paciente, para que o seu diagnóstico fique cada vez mais aprimorado e cada vez mais rápido. Dentro desse modelo hipotético dedutivo, o paciente te contou o primeiro parágrafo da história, na sua mente vieram os 14 diagnósticos prováveis da fisioterapia. Na sua mente, a próxima informação do paciente, excluiu 3 modelos diagnósticos. Aí você vai para o exame físico completamente tendencioso pelo que o paciente te contou. E no exame físico você corta 2 diagnósticos. Aí geralmente o que é que acontece? O fisioterapeuta, ele encontra 2 possibilidades. Excluiu várias outras e ficou com 2. Essas 2, uma é o que eu chamo de bloqueio de movimento, a outra é o que eu chamo de quadro inconsistente, quadro inconclusivo. O fisioterapeuta que é treinado no R2D, que é o software implantado no cérebro dele de resultado rápido e duradouro, ele insiste para que esse paciente seja bloqueio de movimento. E ele explorou o sagital, ele não respondeu com preferência direcional nas extensões nem nas flexões possíveis, mas ele não sabia que as extensões e flexões possíveis tinham retirada de graus de tensão neural durante a própria estratégia de movimento. E aí ele enquadrou aquele paciente inconclusivo porque não soube achar a preferência direcional, porque ele não sabe os graus de retirada de tensão da raiz para examinar o movimento do paciente. Uma outra possibilidade é que as alternativas de movimento não são ensinadas em diversas metodologias. As alternativas de movimento são características clínicas que decorrem de respostas sintomáticas inconsistentes. E a resposta sintomática inconsistente não tem nada a ver com o diagnóstico inconsistente, por enquanto. A resposta sintomática inconsistente só diz que ao invés de aumentar a força do nosso movimento, precisamos alternar a força do movimento que a gente prescreveu. Então, é um paciente que está fazendo retração repetida, mas tem uma variação na angulação orbital. Ou tem uma variação na angulação do occipital. E você precisa fazer a retração num plano de superior para inferior. Então você precisa fazer a retração de cima para baixo por causa dessa variação de ângulo. E essa variação de ângulo é uma alternativa de movimento que eu recebo vários pacientes aqui, de colegas. Nossa, ele já fez isso. Nossa, ele já fez Mackenzie. Não, esse movimento aí eu já fiz várias vezes. Não, esse daí eu também já fiz. Tá, mas você fez esse desse jeito? Não, desse jeito eu realmente não fiz. Então faz desse jeito para ver o que acontece. Você fez esse com a mão aqui, então faz com a mão aqui para ver o que acontece. E do nada, um quadro que eu recebo como inconclusivo vira um bloqueio de movimento. Caio, que diabo que você fez? Eu explorei o paciente como tinha que ser explorado. Uma outra coisa que é muito comum, que é falha no tratamento de diversos profissionais que a gente presta mentoria, que a gente faz consultoria, que vem aqui no consultório acompanhar os dias de atendimento no dia VIP do estudante, é que quando a gente está explorando o sagital, existe um GPS a ser seguido, massa, você tem que aprender dessa maneira. Mas existem atalhos que podem acelerar sua percepção diagnóstica baseado no que acontece durante o movimento que você está prescrevendo. Só que você só aprendeu a ver o antes e o depois. E o se depois foi melhor, nossa, eu tenho uma obstrução. Se o depois foi melhor, nossa, é um bloqueio de movimento. Nossa, é um desarranjo. Só que existe tanta coisa que te dá previsibilidade durante a execução do movimento que às vezes você não se dá conta. E é justamente a estratégia para acessar as síndromes de movimento dos planos laterais. Por exemplo, Caio tem uma forma que não é documentada na ciência, mas que funciona muito na prática clínica e que isso já foi validado por vários alunos, de excluir um desarranjo, uma obstrução, um bloqueio de movimento da coluna lombar em 8 minutos. Caio, peraí, eu testei 16 movimentos na consulta, ficou faltando 10 minutos, eu tive que fazer alguma terapia passiva para o paciente sair melhor. Que obrigatoriedade é essa que você tem na sua mentalidade de fazer o paciente sair melhor de cara na consulta?
Será que a expectativa do seu paciente não está alinhada para saber que a consulta visa entender a problemática para poder propor o melhor tratamento possível e não necessariamente ter uma mudança de desfecho imediata? Ah, Caio, mas é bom que o paciente tenha para eu poder vender o plano de tratamento, para ele ter alguma esperança, alguma luz no fim do túnel. É bom, só que isso é raridade. Se você assistir as entrevistas que eu fiz, são 7 entrevistas, com 7 alunos de destaques que estão lá no grupo do Telegram, lá no link do meu perfil, você vai perceber que praticamente ninguém que está na mentoria está encontrando BM isolado mais. Mas é porque não existe BM isolado mais? Não é porque não tem mais obstrução, é porque o olhar clínico se ampliou de tantas formas que quando eles acham um diagnóstico de bloqueio de movimento, quando eles acham um desarranjo, uma obstrução, eles estão atentos a tantas características que podem acontecer simultaneamente que tá difícil para eles encontrarem um bloqueio de movimento. Sabe quando você trabalha no SUS? Grande Anandinha, já fez seu exercício do joelho? Pelo amor de Deus, vai fazer, viu? Tá tão difícil de encontrar um bloqueio de movimento que eles estão subjugando quando eles encontram um WAU. E mais uma vez, não é porque não existe, é porque os olhos clínicos estão muito mais treinados. E outra, esses profissionais, eles estão extremamente preparados para lidar com condições dolorosas crônicas de difícil manejo, de longa duração. Caio, quais são as alternativas que os seus pacientes têm para fazer tratamento com você? Veja bem, aqui eu vendo alguns tratamentos, um de 2 meses, outro de 3 meses, outro de 6 meses, outro de 12 meses e outro de 24 meses. Ou seja, o cara que vem tratar comigo, ele tem 5 opções de tratamento. E as 5 opções de tratamento são com quantidade de sessões indeterminadas. Caio, seu paciente não fica confuso com isso? Não fica confuso. Porque eu explico claramente como eu trabalho aqui na rede social. Porque eu posto e filtro. Se ele tiver interesse em ter minha opinião, ele vem para consulta. E eu reforço a explicação para ele. E eu vou te dar um exemplo muito clássico. Aqui no meu Instagram tem 3 publicações fixadas de 3 pacientes que são, assim, o resumo da ópera do que é disciplina na vida. Esses 3 pacientes que estão aqui com seus resultados e seus relatos da minha pesquisa de satisfação fixados no meu Instagram, uma delas, um tratou 3 meses, um outro tratou 6 meses e um outro tratou por 24 meses. O que tratou por 6 meses, ele fez 28 sessões, eu acho, em 6 meses. Síndrome dolorosa crônica, início de tendinopatia reativa que migrou para síndrome dolorosa crônica. O outro que foi de 24 meses tinha um quadro inconsistente, um quadro inconclusivo. E a que tratou por 3 meses tinha uma síndrome dolorosa crônica com múltiplas barreiras de recuperação. Depois vocês passam lá no Instagram e leem com calma o relato deles. Porque a experiência que eles mostram, que eles revelam que passaram aqui no nosso serviço, é uma experiência completamente disruptiva que, se todo profissional soubesse prestar, não teria tanta gente indo para emergência, hospitais estariam falindo no seu setor de emergência médica, clínicas de imagem não estariam abrindo loucamente dentro de suas cidades, e outra, farmácias, não sei, essa garota que acabou de entrar na live aí, a Nanda, é uma grande amiga minha, engenheira civil, já levantou 30 farmácias só no meu bairro, só para você ter ideia. Então, tantas farmácias não estariam sendo abertas se profissionais tivessem esse conhecimento aqui. E o que é que eu tenho para falar desses 3 casos aqui? Todos eles tinham crenças que governavam seus comportamentos. E o fisioterapeuta, ele acha que lidar com crenças dos pacientes é ser psicólogo. O fisioterapeuta, ele acha que tratar uma síndrome dolorosa crônica é tratar um paciente chato. O paciente só é chato porque você não tem habilidade de manejar ele. O paciente só é difícil porque sua comunicação não é assertiva com o paciente. E, mais uma vez, os relatos das entrevistas que vocês vão ver no link do perfil são relatos de profissionais que declaram: não é que ficou fácil tratar. Continua difícil tratar esses casos. Continua complexo abordar múltiplas dimensões relacionadas à dor.
Continua, não ficou fácil. Só que agora eles sabem o que fazer, passo a passo, etapa por etapa, semana após semana, como nas síndromes de movimento no componente lateral. Então, existem conjuntos de características nas síndromes de movimento que revelam que o plano lateral está afetado. Só que você só saca quando na inspeção, que é uma das 10 etapas do processo de avaliação musculoesquelética, o paciente tem um torcicolo e ele está assim olhando para você. Aí você, nossa, isso aí é plano lateral, vamos para o lateral que ele melhora. Ou quando o paciente tem um desvio agudo da coluna, como lateral shift, né? Tá inequívoco ali, você sabe que é plano lateral, vamos lá corrigir com a mão, achando que só tem essa forma de correção, achando que lateral shift só pode ser agudo, e lateral shift pode ser crônico através de um comportamento funcional mal adaptativo. Lateral shift não necessariamente precisa ser corrigido manualmente para você se prender a um atendimento presencial, porque precisa fazer a técnicazinha de arrasto para poder corrigir o lateral shift. Então, certa vez, eu acho que durante a pandemia eu fiz uma live com um profissional exímio, um exímio profissional que eu sou fã, mas fã assim no nível tão grande que vocês nem imaginam, que é o Dr. Márcio Magalhães. Dr. Márcio Magalhães é lá de São Luís, é uma referência brasileira em neurociência da dor. E eu fiz uma live com ele, que está lá no YouTube. Depois, se vocês quiserem, vocês passam para assistir. Fato é que a gente se encontrou em uma das formações de fisioterapia musculoesquelética no mercado e a gente discutiu muito a respeito do comportamento funcional mal adaptativo que era negligenciado em diversas correntes filosóficas da fisioterapia. E aí ele falou que começou a trabalhar uma coisa que a gente chama de disfunção de descarga num lateral shift crônico e o paciente corrigiu o lateral. Porra, mas lateral shift não era só agudo? Eu peguei aquele insight do Marcinho e simplesmente comecei a jogar agachamento búlgaro em todos os meus pacientes que apresentavam plano lateral, com lateral shift ou não. Uma síndrome do movimento no componente lateral, ela acusa uma disfunção de descarga imediata, que pode ser predominantemente uma característica do quadro clínico do paciente, ou pode ser de forma secundária, não tão importante a ser tratada. Na dúvida, eu pecava por excesso. E eu começava a descarregar agachamento búlgaro, treinando a descarga de peso em pacientes que tinham o lateral, e esse paciente simplesmente... rapidinho, pessoal, rapidinho, só um adendo aqui, que eu estou recebendo uma ligação aqui para interromper a live. Rapidinho. Pronto, resolvido. Pronto, resolvido. Então eu comecei a pegar os insights do Marcinho e descarregar agachamento búlgaro em todos os pacientes que tinham a síndrome de movimento no componente lateral. E comecei a perceber que esses pacientes começavam a melhorar progressivamente. Não com a característica de uau, de um desarranjo, de uma obstrução, de um bloqueio de movimento, mas melhorar consistentemente de forma progressiva e ter cada vez mais confiança no membro inferior. E os lateral shifts crônicos, tortuosidades, deformidades, que os pacientes apresentavam na hora de dobrar o tronco, começavam a ser corrigidos. Então, vê que louco. Vê que louco. Eu preciso que vocês entendam que existem muitas coisas dentro de um diagnóstico. O paciente que tem, por exemplo, enxaqueca, a enxaqueca pode estar sendo perpetuada pelo profissional que não sabe examinar esse paciente fisicamente. O paciente com enxaqueca muitas vezes melhora com movimento acoplado. Ele tem todas as características. Ele tem fotossensibilidade porque ele já foi bombardeado dessa informação. E eu não sei se você conhece o efeito bula. Você já ouviu falar do efeito bula? Você está tratando uma doença e aí do nada você vai ler a bula do remédio que você está tomando. E aí você começa a ter sintomas somáticos e ansiosos, porque você leu que aquele remédio tem um efeito colateral tal. Você começa a sentir a parada. Já aconteceu com você? Se já aconteceu, coloca um foguetinho no comentário. Então veja bem, o cara passou no neurologista com enxaqueca, passou no fisioterapeuta, disse que tinha enxaqueca, o fisioterapeuta, ele não tem autonomia, ele acha que tem, mas ele não tem. Ele confia no diagnóstico do neuro
e não examina para dar o próprio diagnóstico. E acredita no relato nu e cru do paciente. Pronto, ele assume que o cara tem enxaqueca de verdade. E aí esse paciente já chega no consultório do neurologista dizendo, olha, você pode ter sensibilidade à luz, sensibilidade a barulho, chocolate pode te piorar. O cara nem sabe se piora, porque não houve uma coisa chamada experimento comportamental. Experimento comportamental é uma técnica cognitiva comportamental aplicada por diversos psicólogos que nós fisioterapeutas aplicamos sem saber que estamos aplicando. E como que você tem esse conhecimento, Caio? Porque eu curso psicologia hoje. Então eu descobri que eu faço várias coisas que nos ensinaram com outros nomes que são ensinadas dentro do processo de psicologia. Então o experimento comportamental é uma dessas técnicas que a gente submete nossos pacientes todos os dias sem saber o que a gente está fazendo. Então não houve uma experiência prévia para dizer, olha, toda vez que eu como chocolate dói minha cabeça, toda vez que eu me exponho à luz dói minha cabeça, toda vez que meu marido chega com perfume forte dói minha cabeça. Não, o paciente é informado para ter uma previsibilidade negativa, ou seja, nocebo, sobre o seu problema, é o efeito bula. E o paciente assume aquilo, deixa enraizado o engrama funcional no córtex, que gera antecipação da experiência previamente informada. Então, quando ele recebe a luz de um refletor, por exemplo, ele já fecha o olho com antecipação, sem ter experiência negativa. Ele já antecipa aqueles sintomas, está entendendo? Então, muitas vezes esse sintoma de enxaqueca é um sintoma somático induzido clinicamente, através de uma iatrogenia. Você não soube rastrear o EVDE, o evento de vida desencadeador de estresse do paciente, para acumular experiências prévias anotadas em sua avaliação que foram nocivas de acordo com a percepção do paciente. E por você não saber fazer isso, você assume que aquilo é verdade. E eu não tô dizendo aqui para você olhar seu paciente com olhos julgadores, tá? E você que é seguidor e que quer virar paciente, não é que eu não acredite no que você fala. Eu costumo falar que eu fui treinado para investigar tudo que você está falando. E se bater com sua história, a gente confirma. Se não bater, a gente te dá um outro prisma para enxergar o seu problema. Na prática, 90% dos casos dos pacientes que chegam aqui com um problema recebem uma outra visão a respeito do problema, porque não era nada daquilo que ele achava que tinha. Não tinha nada a ver com aquele rótulo que ele achava que tinha. Então, na prática, o fisioterapeuta, ele não sabe utilizar o acoplamento de movimentos na coluna cervical, principalmente na coluna cervical alta. Ele não sabe usar a variação de ângulo inerente àquela articulação. Ele não sabe manejar as variações que a gravidade pode incidir em cargas mecânicas na coluna cervical, na coluna lombar, na articulação do joelho. E, baseado nisso, ele assume que aquilo era enxaqueca e ele não teve resposta de preferência direcional. E aqui eu não estou dizendo que preferência direcional é um mundo à parte, né? Pelo contrário, eu te digo que eu vou te ensinar um mundo além da preferência direcional. Mas eu também vou te ensinar que aquela preferência direcional fajuta que você aprendeu, existem várias outras possibilidades de serem encontradas. A exemplo de você colocar um paciente com um pé na cadeira, com flexão de quadril e joelho a 90 graus, amarrar uma faixa na coluna lombar, prender numa fechadura de porta e botar ele com extensão em pé sem tensão na raiz e extinguir uma dor lombar irradiada para a virilha com predominância no testículo direito do paciente. Isso já aconteceu com você? Essa é uma variação de ângulo junto com a alternativa de movimento que faz a gente retirar a tensão da raiz e adicionar carga ao movimento natural que já tem a carga da gravidade. Então existem uma série de possibilidades combinadas que você não vai aprender no meu curso. Você vai aprender dentro das aulas que eu atendo pacientes ao vivo para você me ver atendendo. Você vai aprender dentro das discussões de casos clínicos, das mesas redondas que a gente faz, chamada Hot Seats. Mas também você vai aprender que não basta reunir o conjunto de características para pular as etapas do plano sagital, ir direto no lateral, ser certeiro, economizar quantidade de consulta para fechar o seu diagnóstico, ter mais credibilidade para vender um plano de tratamento e fazer como a Giz fez ontem. Você sabe o que a Giz fez ontem? Olha só, a Giz fez isso aqui, ó. Eu vou abrir a conversa dela aqui para mostrar para vocês.
Olha o que a Giz fez ontem. É porque o nome dela é cheio de Y e às vezes é difícil de acertar onde é que está o Y, onde é que está o I, viu? Achei. Pronto. A Giz é uma das alunas da formação BeExpert que, salvo engano, ela é do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. Não sei se Campo Grande ou Cuiabá, depois ela vai me corrigir, porque eu sei que ela vai assistir isso aqui. Ela sempre assiste o podcast. E aí a Gi me mandou uma mensagem assim, ó, ontem 13h16. 13h16. A Gi me mandou uma mensagem e não sei se você percebeu, mas esse aqui é um print de um resultado. E esse resultado é um paciente pagando a ela em um horário de consulta R$4.640. Caio, nunca na minha vida pensei em receber isso de um paciente. Juntando dinheiro para a próxima turma da mentoria. Muito obrigado por tudo. Ela tomou uma pedradinha no direct. Tomou parabéns, claro, né? Mas você pode também fazer como a Lê. A Lê, que é a melhor vendedora que eu tenho no meu grupo. Melhor porque ela fala oi pra você, você já quer fazer o Pix pra ela. Eu acho que você não tem noção ainda de como é ela, não. Mas eu falei dela nos stories ontem. A Lê falou pra mim assim, ó. Caião, foi isso que eu fiz hoje. Você sabe quanto é que ela fez hoje? R$8.004 em um dia de trabalho. E aí quando eu falo assim, você acredita, porra, Caio, eu faço isso no mês todo. Isso aí é mentira. Só que aí você pode vir aqui no meu perfil e você pode vir aqui no meu perfil e ver aqui, ó. Alunos 4 e mentoria. Todos os prints, inclusive print de recebimento, print de transferência, print de extrato de conta bancária, mostrando o volume de entrada. E sabe o que eu tenho para falar para vocês hoje? Que hoje é terça-feira. E hoje eu fiz 4 avaliações. Sabe o que eu tenho para falar para vocês hoje também? Que daqui para sexta-feira tem mais 14 avaliações para eu fazer. E hoje, os 4 pacientes fecharam planos de tratamento comigo. E se você é aluno da formação BeExpert, daqui a pouquinho você vai ver o print no Close Friends. Eu tenho mais 14 avaliações só essa semana. Caio, como é que você faz para ter 18 avaliações em uma semana? Você está vendo isso aqui? Eu não sei se dá para ver, porque a imagem é enantiomorfa, né? Eu estou na câmera frontal, como eu falei anteriormente. Mas aqui é meu painel profissional. Você consegue enxergar nos 30 dias quantas contas eu alcancei? 605 mil contas alcançadas nos últimos 30 dias. Vamos filtrar aqui para ver nessa semana como foi. Contas alcançadas, filtrar, últimos 7 dias. Atualizar. Últimos 7 dias, 280 mil contas alcançadas em uma semana. Contas alcançadas são contas diferentes, não necessariamente pessoas diferentes, porque eu, por exemplo, tenho 4 Instagrams, então pode haver uma conta que uma pessoa seja dona de 4, 5 contas e não necessariamente ser esse número. Mas o que é que eu quero te dizer com isso? Existe uma técnica chamada montinho-montão que faz com que você alcance estrategicamente cada vez mais pessoas através das redes sociais. Não estar aqui e não estar fazendo isso está sem liberdade geográfica para não ter performance em atendimentos online. É como alugar uma puta loja na Alameda das Grifes do melhor shopping da sua cidade, pagar 15, 20 mil reais de aluguel e não vender para ninguém. Todas as ferramentas do Instagram precisam ser utilizadas para que o orgânico do seu Instagram rode e para que o pago do seu Instagram melhore muito, mas muito. Eu não vou te dar um curso completo disso aí, mas a introdução que eu te ensino dentro da formação BeExpert já é suficiente para te fazer, no mínimo, alcançar 200 mil contas por semana. 200 mil contas por semana desembocam. E eu vou te mostrar semana que vem. Semana que vem eu vou te mostrar o print de 800 mil contas alcançadas em 30 dias. 200 mil contas por semana são 800 mil contas em 30 dias. Agora eu quero que você pare agora, pegue seu celular e olhe seu painel profissional. E me diga quantas contas você alcançou nos últimos 30 dias. Vai ter o quê? 5 mil, 15, 20? 50 mil contas? Na melhor das hipóteses? Porra, parabéns, você tá top player, você tá num alto nível de jogo na rede social.
Você vê que eu já falei diversos temas aqui, mas o que eu tinha para te ensinar sobre síndrome de movimento e componente lateral, eu já te ensinei. Então, se era isso que você queria aprender, já é hora de você não precisar ficar mais aqui na live, tá? Mas eu acho que enquanto você não entender que as habilidades que fazem seu faturamento subir estratosfericamente não são habilidades técnicas. Eu falo todo santo dia isso. São habilidades comportamentais. E cara, eu não vejo ninguém no mercado fazendo isso que eu faço com vocês. Eu literalmente não vejo. E quando eu ver, eu vou me diferenciar desse cara. Eu não vejo ninguém cobrando um curso o que eu cobro para vocês. E sabe por que eu não vejo? Porque eu sei que a entrega do meu curso é a maior entrega do mercado digital hoje no Brasil. Até porque eu estou num grupo de mentoria onde eu tenho acesso a praticamente todos os cursos digitais na minha área profissional. Eu tenho acesso aos lançadores desses caras. E eu sei o que esses caras produzem para vocês. E é por saber o que esses caras produzem para vocês que eu tento trazer cada vez mais conteúdos diferenciados para vocês. E no dia, escreva o que eu estou dizendo, no dia que eu encontrar um curso na minha área mais caro do que o meu preço vai aumentar. Porque eu entendo que a entrega que eu dou para vocês não é qualquer entrega. É muito mais do que um curso. E mais uma vez, pessoal, se você assistir as 7 entrevistas que estão aqui nesse grupo do Telegram, olha só, esse grupo do Telegram tem 314 fisioterapeutas. Aqui tem a entrevista, aqui tem um vídeo muito interessante para você assistir chamado Por que você não vende de forma efetiva. Tem uma entrevista que eu fiz ontem com a doutora Flávia Scarlett, da cidade de Itu, São Paulo. A Flávia, ela fez cursos em diversas instituições. E ela fez uma pós-graduação numa instituição que eu considero uma das 3 melhores do país. E ela falou nessa entrevista qual foi a percepção que ela teve da formação de expert, mesmo tendo acesso a uma pós-graduação nessa instituição renomada. Então é uma entrevista que vai ficar disponível até domingo e que você tem que correr para assistir. Logo depois tem uma entrevista com a Sara Lustosa. A Sara hoje está fazendo uma engenharia reversa na fisioterapia. Caio, como assim? Cara, você tem noção que eu aqui em Salvador, eu vejo pacientes de alto poder aquisitivo, da nata da High Society soteropolitana, viajarem para São Paulo, irem para Einstein, irem para Sírio-Libanês, irem para Minas Gerais, para Sara Kubitschek, em Brasil, eu nunca acertei falar essa palavra, Sara Kubitschek, sei lá, Hospital Sara, enfim, pronúncia. Indo para grandes centros brasileiros e até Estados Unidos. Eu tenho um paciente que foi para Boston buscar um especialista americano para o problema dele de hernia de disco que ele não queria operar. E a cirurgia dele custava 260 mil, mesmo ele tendo um dos melhores planos de saúde do mercado hoje. 260 mil reais. É comum esse movimento de pequenas capitais para grandes capitais, de interiores para capitais. Sara tá fazendo engenharia reversa, velho. Sara tá no interior do Pará e fazendo o paciente de Belém procurar ela online. Você entende o impacto dessa parada? Sara bateu recorde de faturamento, que era uma meta que ela nunca imaginou bater. No interior do Pará, velho. Embaixo de 40 graus de sol na cabeça. Você tem noção do que é isso? Então, tem essa entrevista lá também. Depois tem uma aula que eu gosto que vocês sempre revisitem, porque tem uma das faixas pretas de terceiro dan. Só para você ter ideia, eu só tenho 3 faixas pretas de terceiro dan, e ela é uma delas. A Ana Cabral, que é de um interior chamado Curitibanos, 38 mil habitantes. Enfim, sem falar de números, a Ana revelou nessa entrevista aqui, que eu chamo Entendendo a Complexidade do Tratamento da Dor Crônica, onde ela dá uma aula de como ela educa os pacientes dela, baseado em neurociência da dor, nessa entrevista. E ela revela que ela triplicou o faturamento. O faturamento dela já era grande, velho. O faturamento dela já era acima da média da maioria dos profissionais. E ela revela que ela triplicou o faturamento nessa entrevista. Antes dela, tem uma história assim que... Gente, eu vou falar aqui, sincero e honestamente, de coração. Se você é seguidor raiz e tá comigo há no mínimo 10 anos... Você viu que eu comecei no Orkut. Você viu que eu migrei pro Facebook. Você viu que eu vim pro Instagram, que eu fui pro TikTok, que eu fortaleci o YouTube. Você viu as migrações de consultórios anuais. Todo ano eu mudava de consultório até chegar nesse daqui.
Todo ano eu tinha uma evolução profissional. E hoje, graças ao meu bom Deus, não é mais por dinheiro que eu trabalho. Literalmente, eu já consegui fazer uma plataforma de investimentos que me dá uma renda passiva que paga todas as minhas contas. Então eu tô aqui porque eu gosto de colecionar isso aqui que eu vou falar para vocês. Como assim? Essa história aqui é surreal. É surreal. É uma profissional que trabalhou numa empresa de tratores, que se mudou da sua cidade natal para crescer em outra cidade e desistiu de voltar para casa, velho. Desistiu literalmente de voltar para casa. E foram ela e o marido viver a vida dela lá. Ela entrou na formação Spine, migrou para o BeExpert, renovou o BeExpert, subiu para a mentoria, renovou o ciclo de mentoria. Ela, quando se inscreveu, ela só tinha R$2.000 na conta e mais nada. R$2.000 e um sonho. Ela conta essa história lá. Ela transferiu os R$2.000 e arriscou assumir a parcela. E quando ela entrou, eu falei para Sara assim, Sara, essa menina vai ser a minha maior prova profissional. Você sabe o que ela falou dentro dessa entrevista? Que ela aumentou seu faturamento em 10 vezes. 10 vezes. 10. Você sabe o que é isso? 10 vezes. O faturamento que você tem aí, vai lá e multiplica por 10. Como é que seria a sua vida? É isso que ela está vivendo agora. Com autoridade, com agenda forte. E, enfim, quer saber mais? E voltou para casa. Voltou para casa. Ela revelou no evento presencial que teve a coragem, leia-se coragem, de voltar para casa. E hoje ela mora na cidade natal dela, em uma das referências na cidade natal dela. Já foi convidada para dar aula em faculdade, dar aula em palestra, dar palestra, ser preceptora de estágio das faculdades de lá. Enfim, ela está fazendo um barulho imenso no interior da Bahia. E ela é uma das maiores especialistas em tontura que eu conheço, só para você ter uma ideia. Então a entrevista está lá, se você quiser assistir é só clicar no link do meu perfil. E aí tem uma aula que é uma aula de mentoria que está liberada gratuitamente para você. Dentro desse grupo tem uma aula chamada Como Controlar o Volume de Exercício em Pacientes com Dor Crônica. Eu vou te fazer uma reflexão aqui agora, você que está me assistindo. Você atende pacientes só sedentários, onde você bota qualquer coisa para o cara fazer, o cara tem um estresse metabólico e tem analgesia induzida por exercício? Massa, né? Eu também atendo. E nos pacientes ativos que já fazem exercício, você tem algum problema que o paciente fala assim para você, pô, mas eu já faço muito exercício, eu vim aqui só para receber uma liberação, uma ventosa, uma manipulação, eu quero ser só instalado. Já passou por isso? Eu já passei várias vezes. E eu aprendi a lidar com esse perfil de paciente. E eu comecei a perceber que não era na terapia passiva que esse paciente ia melhorar. Eu comecei a perceber que eu precisava fazer tracking nesses pacientes. E eu sei que você pode nunca ter ouvido falar de tracking, mas tracking é a exata ciência que rastreia o volume de exercício do paciente, para saber em que microciclo de atividade ele está, para saber em que semana de sobrecarga constante ele está, para ensinar a ele que o princípio da reversibilidade, um dos principais princípios da fisiologia do exercício, precisa estar íntegro, para que eu tenha... Olha o que eu vou falar para você. Para que eu tenha um ciclo de Krebs, de adenosina de fosfato perfeito. Você lembra disso? Você estudou biologia? Por que a gente esquece dessas coisas, né? Por que a gente aprende avaliação musculoesquelética no terceiro semestre e não vê lá no estágio, né? Nos últimos semestres. Sai da faculdade procurando tratamentos, técnicas e mais técnicas e sem reforçar a habilidade de avaliação. A habilidade do fisioterapeuta se tornar um fã de Sherlock Holmes. Porque trabalhar dentro de um modelo hipotético dedutivo é ser Sherlock Holmes com seus pacientes. Entende? A gente precisa entender isso. E quando você está lidando com pacientes ativos fisicamente, é a dose de exercício que importa. O estresse metabólico é tanto que a curva gráfica do benefício de exercício é um U invertido. E esse U invertido tem benefício, e estagnação. E se você continua prescrevendo exercício, eu tenho estagnação, malefício, estresse oxidativo. E isso tem um colateral do sistema metabólico no sistema nervoso que corta a analgesia induzida pelo exercício. Caio, isso é viagem na sua cabeça, pode até ser. E eu não tenho nenhum estudo literalmente comprovando isso que eu estou falando. Eu tenho a minha prática clínica. Ah, mas a opinião
A opinião do expert não importa, concordo para você, em diversas situações não importa, mas eu te convido a refletir e validar isso que eu estou te ensinando aqui agora. Comece a fazer isso em seus pacientes e percebe, pacientes que já passaram da história natural da doença, que não melhoraram na regressão para a média, na história natural, e que já passou do tempo de tratamento e eles continuam refratários. Aí você vai lá, faz o tracking, o paciente melhora absurdamente. Absurdamente. E fazer tracking não é sinônimo de botar o paciente para descansar, tá? Fazer tracking é a ciência. E se você quiser ter uma introdução a esse conceito na prescrição de exercício, que eu acho que todos os profissionais do movimento deveriam dominar para que a linguagem ficasse cada vez mais homogênea entre eles, você vai clicar no link do meu perfil e vai buscar o link da formação BeExpert para você se matricular. Além dessa entrevista, pessoal, eu tenho uma entrevista com um outro gigante da fisioterapia, que é o Matheus Favini, que é um fisioterapeuta lá de Londrina, que já era imenso, já era gigante e entrou dentro da formação e precisou de 84 dias para mais do que dobrar seu faturamento. O Matheus precisou entrar na mentoria e com uma aula de mentoria ele já fechou um diagnóstico que estava oculto aos seus olhos clínicos em uma paciente que ele estaria dando alta. E ele percebeu, não, peraí, volta aqui que eu tenho mais o que fazer com você. Então, ele entrou na mentoria e um paciente que ele atendeu já pagou metade da mentoria e ele mandou o print lá no grupo, né, da máquina de cartão, com o resultado de um atendimento, de um paciente avaliado que fechou o plano de tratamento. A forma como vocês vendem através de sessões isoladas não é a forma que vai te fazer alavancar os faturamentos. Você precisa ter consistência e saber vender o plano de tratamento. Mas para saber isso, você precisa avaliar, usar o modelo hipotético dedutivo, prognosticar, violar a expectativa, habituar ou encontrar preferência direcional e através dessa mudança de desfecho, abrir a luz do fim do túnel, rastreando o evento de vida desencadeador de estresse do paciente, fazendo a dor ter sentido na vida dele, que é o Making Sense of Pain, e a partir disso, você abre a janela da esperança. E quando você abre a janela da experiência, da esperança, fica muito mais fácil vender para o cliente. E é por isso que a lei fez 8 mil em um dia. É por isso que semana passada, no sextou, você viu o print no meu Close Friend de 18K de 3 pacientes da mesma família. Entende? Um tratamento de estenose de 1 ano, um tratamento de inconclusivo de 2 anos e um tratamento de uma dupla apresentação clínica, que era um bloqueio de movimento com resposta sintomática concorrente. E você viu aquele volume, né? Então, a gente já está negociando aqui com 3 pessoas de uma mesma família também que foram avaliadas na sexta passada e que não fecharam um plano de tratamento no prazo. E aí, no prazo era um preço, agora que passou do prazo é outro. E a gente já está negociando aqui e muito em breve vocês vão ver o print lá no Close Friends do volume que vai entrar com 3 pacientes. Porque às vezes o fisioterapeuta está com a visão calculando, hoje eu vou atender 5 pacientes, eu cobro R$200, então eu vou receber R$1.000 hoje. Porque eu cobro R$200 por consulta. E o cálculo é extremamente além disso aí. Só tem mais um aqui, tá, pessoal? Aí a gente encerra. Ah, não, eram essas. Então, tá lá no grupo, 7 entrevistas. Se você quiser parar de ser São Tomé, né? Se você for São Tomé que precisa ver para crer, é só clicar no link do perfil e ir lá pro grupo da pré-venda. As 7 aulas vão estar lá. E se você de fato quiser entrar na formação BeExpert, entender quais são os diferenciais da nossa formação, você vai nos meus stories, vai comentar eu quero. Você vai receber uma resposta automática para passar por todo o passo a passo e se matricular na formação BeExpert com o desconto que eu dei por dentro dessas entrevistas. E se você de fato quer subir para a mentoria, você também vai lá nos stories e vai comentar eu quero, porque você vai receber também uma resposta automática, onde você vai ser direcionado para um grupo para preencher o formulário. E se seu formulário for bem respondido e a gente entender que é o seu momento, você vai subir para a mentoria e você vai se arrepender de não ter começado muito antes disso. Porque é isso que a maioria dos alunos fazem lá. O relato que a gente tem do grupo é que só os áudios que eu mando quase que diariamente já valem o investimento da mentoria. Que se não tivesse uma outra plataforma com 24 aulas avançadas que não estão na formação BeExpert, só o grupo do WhatsApp já valia a mentoria. É esse o feedback. E eu tô falando aqui sem demagogia, eu tenho convicção do que eu entrego para vocês, tá bom?
Então esse foi mais um podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do aqui e do esse, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta, trabalho com tratamento da dor há quase 10 anos e nessa trajetória eu já atendi mais de 7.300 pacientes e com essa experiência que eu me candidato a ser o seu professor, a ser o seu mentor ou a ser o seu terapeuta para te ajudar a controlar a dor com o mínimo de remédios e o mínimo de medicações, beleza? Gravação disponível no feed, gravação disponível no YouTube e em breve no podcast Fiz Insight na Apple ou no Spotify para você escutar como melhor entender no trânsito, na academia ou fazendo a sua faxina como nossa querida Lidiane, direto do Piauí, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.